a ideia de criar a mesa profética? Vocês viram em algum lugar? Foi diretamente de Deus? Essa direção que ficou 1 ano ou 2 Foi anos? um ano, a gente ficou sentado junto com E os disse que pastores. era muito forte. Muito forte. Aconteceu algo sobrenatural, mas eu acho que eu vou deixar o pastor Dani falar um pouco brincadeira pra mim. do começo da mesa profética, mas assim foi... Na verdade, eu estava na Bahia essa época. Quando eu cheguei, já estava meio que já formado, já construído, já. Quando eu fui, eu tava numa temporada, eu fiquei 3 meses, eu acho, distante da igreja. Porque eu estava recebendo muitos convites para ir nos ministérios e Deus curando muitas pessoas. Esses 3 meses, eu e minha esposa estava correndo bastante, porque no meu trabalho, final de ano, já é corrido, né? E ainda estava atendendo alguns pastores e tal, e indo a alguns ministérios com relação, por causa desse mover de cura que estava acontecendo, né? Então a gente estava indo e estava muitas pessoas sendo curadas. Em todas as igrejas que a gente ia, Deus fazia algo sobrenatural, a gente teve muitas experiências. Quando chegou no final de dezembro, eu estava muito cansado, tanto que eu falei, olha, esse vai ser o último compromisso e depois eu vou viajar. Daí quando eu cheguei, já o pastor Dani, o pessoal já estava já com a mesa, mas assim, com esses pastores que a gente passou por alguns lugares, que eles viram isso, né? Eles falaram, não, a gente, vamos lá, vamos na mesa, vamos... E o primeiro dia da mesa, eu acho que foi algo poderoso, que foi uma presença tão poderosa que, assim, teve pastores que começaram a tomar choque e caíram lá antes de, antes de tudo isso acontecer, né? Então, foi Antes algo... de orar, nada. Só da comunhão. Só da comunhão. Só da então, comunhão. assim, foi por causa da presença mesmo de Deus aí. É assim, eu acredito muito assim, pastor Ariston, que Deus ele tá na unidade. Deus ele tá na unidade. Deus ele ama seus filhos unidos, né? Seus filhos assim num propósito, em algo assim, deixando diferença, deixando visões teológicas. Deus ama isso. Eu acredito muito nisso. Que Deus ele se move na unidade quando nós estamos unidos ali. Então assim, a questão da mesa assim foi nada mais que eu vejo assim isso, pessoas unidas num propósito, né? Então e a gente o começo assim foi a gente foi pensando assim algumas coisas, né? E a pastora Zélia ela assim muito experiente, ela, né, a gente foi Deus foi dando algumas coisas, a gente foi juntando algumas coisas assim, mas o que eu vejo no o cerne assim, o propósito de estar assim, pastores unidos ali, né, homens e mulheres de Deus unidos ali, em busca de um propósito maior, assim, de algo maior. Então assim começou muito bem a questão da mesa, assim, foi algo muito tremendo, assim, né? Apesar que ao longo assim da mesa, assim, foram surgindo algumas questões, né, de ministério, divergência de ministério, então isso infelizmente acaba atrapalhando, né, diferença de visão, então assim, e assim mas eu acho que aonde realmente a gente chegou num momento assim onde a gente começou a pensar, não vai dar mais certo isso daqui, por quê? Porque acho que talvez pela questão de falta de humildade, assim, da gente entender assim. Por exemplo, nós estamos caminhando no profético, nós estamos aprendendo sobre o profeta, estamos vivendo, só que nem todo mundo é profeta. Então essa é a questão, né? Até lembro o pastor Anderson falando, e eu concordo plenamente com ele, que as pessoas ainda têm essa visão que aquele irmão, aquela irmã, que ele profetiza numa igreja local, ele tem, né, esse dom de profetizar como um profeta de ofício, mas não tem nada a ver com um profeta de ofício. Então, assim, eu acho que na nossa mesa ela não fluiu mais, por quê? Por talvez essa questão, então eu também sou profeta. Não, mas se o pastor Denis eu também sou.
Se o pastor Ariston é profeta, eu também sou. Então, assim, faltou esse entendimento do, vamos dizer assim, dos 5 ministérios. Eu sou doutor, sou mestre na palavra. Eu não preciso ser profeta, né? Cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado. Mas então, isso aí assim, quer dizer orgulho, né? É É que ele tá meio assim, ia falar assim, ia falar É. orgulho, vaidade, que atrapalha. Então eu vejo assim, eu acho que essa coisa do profeta ficou tão vislumbrado que Deus começou a fazer ali na mesa, que não, eu também sou profeta, mas eu também sou. Mas se você ver a história do avivamento, Entendeu? quando começa os avivamentos, é muito forte a unção. Eu acho que a unção rompe essas barreiras da teologia, da vaidade. Sim. Aconteceu na Rua Azusa, mas quando parece que vai perdendo a força, não sei se falar força, aí Sim. já vai entrando essas outras questões do Sim, homem, sim. da vaidade, do orgulho, de posições. Uhum. Você vê a história do avivamento, começa com uma força muito grande, aí parece que esquece os títulos, esquece tudo. Isso. Então tudo não mover, mas parece que Isso. quando mover vai tipo se esfriando, não é se esfriando, vai entrando essas outras questões da vaidade do homem.